Olá, irmãos, graça e paz. Muito obrigado por clicar nesse vídeo. Que o Senhor te abençoe e a toda a sua casa em nome de Jesus. Irmãos, antes de mais nada, quero desejar a vocês um feliz 2026. Acredito que esse ano será um ano extraordinário para o espiritual do Senhor nas nossas vidas, como um povo de Deus. E nesse vídeo gostaria de compartilhar algumas coisas maravilhosas, espetaculares que o Senhor tem colocado no meu coração durante esses últimos dias. Sei que muitos de nós esperávamos grandes movimentos, mas aprove o Senhor que dizer que a gente precisa ter um pouco mais de calma. E durante esse período fui colocando algumas coisas em oração ao Senhor e fui podendo amadurecer alguns entendimentos. Graças a Ele, Ele vem, né, nos revelando. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Algo extraordinário da parte do Senhor. Eu acredito que vai mudar o seu entendimento sobre tudo que a gente tem vivido e tem esperado do Senhor. E é muito interessante. Se você é novo por aqui, né, seja muito bem-vindo ao canal Relatório Atrasado. Que o Senhor abençoe toda a sua casa, em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever, de ativar os sininhos para as notificações, para conseguir receber as atualizações do canal, das palavras e entendimentos daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso entendimento, tem revelado. Quero compartilhar com vocês sobre as Escrituras, sobre o tempo profético que a gente está vivendo. E esse vídeo, né, como o primeiro de 2026, eu acredito que seja um vídeo divisor de águas, porque o Senhor tem trazido um entendimento que tem realmente dividido águas, no meu entendimento sobre tudo que a gente tem vivido. Eu, né, buscando ao Senhor, o Senhor não tem me deixado dormir há algumas madrugadas, tenho meditado assim, sobre alguns textos e relendo eu pude observar detalhes que eu não tinha observado antes. Se vocês verem, minha Bíblia está toda marcada nesse texto, mas o Espírito Santo ele é tremendo quando ele quer nos mostrar, esmiuçar alguns detalhes que a gente não tem percebido numa leitura mais rápida, numa leitura mais eh, rasa. Mas o Senhor é bom e Ele é tremendo. Então, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para que esse vídeo alcance mais irmãos que também estão aguardando esse mover profético dos últimos tempos. E se há alguém que você conheça que está esperando essa transferência de riqueza, esse vídeo é para essa pessoa. Se você está esperando esse vídeo é para você, porque o entendimento que o Senhor tem trazido é algo sobrenatural. Eu não tinha ideia, e acredito que você também não tenha ideia tamanho da glória que será revelada na igreja, em mim, em você como igreja, nesses últimos dias. A partir de agora, o Senhor tem prometido e o Senhor tem falado, e acredito que muitos eventos têm acontecido isso para que possa tornar tudo isso passível de acontecer nas nossas vidas. O Senhor tem um grande milagre para realizar e Ele vai além daquilo que nós sequer podemos pensar ou imaginar. E dentro disso, né, eu deixei anotado algumas coisinhas para poder não me perder. Uma das coisas que o Senhor tem falado comigo sobre discernir os tempos, porque muitos de nós a gente acha que quando houver essa transferência de riqueza, né, e eu quero esmiuçar isso com você nesse vídeo sobre do que de fato se trata essa transferência, se é só cripto, se é só dinheiro, se é só. Mas o Senhor tem trazido um entendimento glorioso. Então, assim, sobre discernir os tempos, é muito importante que a gente entenda em que período profético, espiritual, não só no Cronos, mas no Kairos de Deus, naquilo que abrange a completude dos tempos de Deus, e em que ponto específico desse tempo a gente está vivendo. Porque se a gente acha que vai haver uma transferência de dinheiro, né, e a gente vai receber uma coisa, e a vida vai continuar como está, a gente vai sair, vai para bons restaurantes, vai viver uma vida normal, eu acredito que a gente possa estar bastante enganado nessa situação. Porque o Senhor, até acredito que a gente possa ter um período curto, né, podendo ainda, com as coisas parecendo estar normais, como elas estão agora, como eles estão vivendo, mas eu acredito que essa mudança será assim drástica e muito rápido. Tanto que o Senhor vem dando alguns alertas e preparando o seu povo.
né? Ele vem limpando o seu povo e eu quero, né, discorrer sobre isso com vocês ao longo desse vídeo, né? Então, assim, é muito interessante a gente perceber e entender que a gente está num período profético, escatológico, espiritual, muito específico. Se você não entende que a gente está vivendo os últimos tempos, que o Senhor logo vem, então, ok, a gente pode tratar a transferência de riqueza como algo meramente normal, vai acontecer, de tempo em tempo o Senhor faz, e a gente vai ficar com recurso suficiente para ter uma vida abundante, para poder ajudar, para poder montar igreja, missões. Mas, irmãos, é algo de uma magnitude, eh, eu não tenho palavra para descrever o que o Senhor tem revelado. Então, o primeiro ponto é, a gente precisa entender esse ponto. Estamos no fim. E tudo que, né, culmina nesse entendimento sobre o livro de Apocalipse, sobre Mateus 24, Lucas 21, esses textos que falam acerca do fim, né, e é muita coisa, é muita informação. Então, às vezes, a gente pode acabar se perdendo. Mas eu descobri, né, assim, já tinha esse entendimento sobre o livro de Joel. Há uma profecia ali, há uma promessa ali para os últimos dias. E é muito interessante como o Senhor vai descortinando à medida que a gente vai entregando a Ele os nossos, né, corações. Fala, Senhor, me explica isso aqui, me faz entender que momento a gente está vivendo, o que que a gente está esperando sobre transferência de riqueza, sobre dons, sobre manifestações do Espírito. O que que a gente deve esperar, como a gente deve se posicionar. E o Senhor vem descortinando, né, nesses últimos dias algumas coisas. E algumas orações, né, há algum tempo atrás, o Senhor, durante uma oração, ele falou comigo numa frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele dizia assim, ó, levante-se, levantem-se, porque eu estou formando um novo exército. Eu cheguei a compartilhar isso aqui em algum outro vídeo, né? Falei isso algumas vezes, em alguns vídeos, porque é uma frase que o Senhor me disse que ficou latente no meu coração, mas eu nunca cheguei a entender esse exército que Deus está formando. E eu realmente não entendi. Eu sei que o Senhor, né, tem usado até outros irmãos para falar sobre isso, que o Senhor está tirando pessoas de posições e está colocando pessoas improváveis. O Senhor vem falando sobre pessoas improváveis se tornando, tendo algum destaque, tendo alguma referência. Me vejo como um completo improvável, mas estou aqui gravando, falando com você esse vídeo. E não é sobre mim, não é sobre fulano, ciclano, A ou B, mas sobre realmente um mover profético sobrenatural que está acontecendo nos nossos dias. E a gente precisa ter entendimento, a gente precisa agir com entendimento, a gente não pode só viver como se nada tivesse acontecendo, como se as coisas fossem continuar normais, normais como estão. E é exatamente sobre isso, as coisas não estão normais, as coisas estão ruins, bem ruins. A injustiça, a morte, a fome, a miséria, a desgraças, pessoas. Eu não vou abrir, né, o leque sobre isso aqui porque, enfim, todos vocês sabem a realidade que o mundo se encontra, não só o mundo, a realidade que a igreja se encontra. A igreja está num completo estado de apostasia. Isso é terrível. As pessoas só querem saber do dinheiro, de si mesmas. É só o culto é sentado no ego, como eu me sinto em relação a Deus. Ó Senhor, eu me sinto assim, eu sou teu. É só o eu sou teu, mas não tem o tu és meu. Sabe? É tudo sobre como eu me sinto, como eu estou vivendo, tudo que eu estou sentindo, e não é sobre isso. Igreja não é sobre isso. A nossa relação com o Pai não é sobre isso, como eu me sinto. Como eu me sinto é irrelevante diante do Rei do Universo, de um Deus soberano, eterno, maravilhoso, glorioso, que fala e as montanhas se derretem. Quem somos nós diante das montanhas? Quem somos nós diante daquele que criou e fez todas as coisas para o louvor da sua glória, para si mesmo? Então, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho é completamente relevante, mas o Senhor decidiu tornar até o que eu penso e o que eu sinto relevante, por amor de si mesmo, por amor da sua glória. E é isso que o Senhor tem falado. Eu precisava falar isso com vocês. Não era o tema central do vídeo, mas o Espírito vai conduzindo à medida que a gente vai falando.
sobre esse egocentrismo e coisas que a gente precisa abandonar. Nós precisamos nos abandonar de nós mesmos e nos derramar aos seus pés, à presença dele. E vocês vão ver isso. Eu quero ler, irmãos, com vocês o livro de Joel. Eu não vou ler o livro todo, mas eu peço encarecidamente, no amor de Cristo, que vocês leiam o livro todo, para que vocês possam ter um entendimento completo daquilo que eu quero trazer nesse vídeo, daquilo que o Senhor tem revelado, a mim e eu quero compartilhar com vocês. Então, assim, peço para que vocês tenham paciência, que vocês leiam com calma o livro e eu quero trazer essa realidade sobre aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo. Por isso que eu falei do exército. Porque em Joel 2, né, Joel tem 3 capítulos. O primeiro ele fala da praga de gafanhotos e da seca. Eu já falei disso aqui no canal, irmãos. Mas o que o Senhor trouxe agora, ao meu entendimento, abriu meus olhos para uma coisa que eu realmente não tinha visto. Eu tinha uma outra percepção sobre o texto e hoje o Senhor, na verdade, esses dias o Senhor abriu meus olhos. Então aqui ele fala sobre uma praga de gafanhotos, né, um migrador, devorador, destruidor, e são 4, e o cortador. E fala sobre, e toda vez que esse número 4 trazendo, né, destruição, o 4 ele simboliza uma completude da destruição, né? Por isso que toda vez são 4 cavaleiros do Apocalipse, são 4 gafanhotos, tem outros 4 quando aí pesquisamos, agora de cabeça já não me vem à memória. Mas o Senhor vem dizendo que existe um estado de degradação total, não só material, espiritual, mas político, social, financeiro. Estamos vivendo num estado de degradação total. E se você não concorda, então já pode sair do vídeo, porque se você olhar para fora, impostos, taxas, miséria, fome, manipulações, mentiras, enganos, egoísmo, lucro abusivos, pessoas, né, preferindo si mesmas enquanto outras morrem de fome, de necessidades, saúde, então, né, etc. Então a gente sabe que a gente vive num estado de degradação total, completo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, travar essa exposição. Pronto, né, acho que agora vai parar de ficar mudando a cor. Mas no versículo 5 de Joel, do capítulo 1, versículo 5, tem a palavra aqui, ó, dizendo: Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. No versículo 8 está dizendo assim: Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco. Lamentem a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e libações. Que era quando se derramava vinho e azeite sobre o altar, né? No 10, né, os campos foram arrasados, a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou e o azeite está no fim. Por isso que eu digo que a igreja não está de toda devastada, porque o azeite ainda resta, ainda que pouco, mas resta, graças ao nosso bondoso Deus. Né? E aí no 12, no finalzinho, está dizendo, todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então o Senhor tem falado sobre essa falta de alegria, sobre a situação degradante que o mundo se encontra, que a igreja se encontra. E se você for lendo, né, o Senhor vem mostrando que todas as coisas ruins, né, de forma até poética, né, por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos, e o templo do nosso Deus não desapareceram a alegria, o regozijo. Então muitas coisas aqui do capítulo 1 fala sobre essa degradação e você pode corroborar isso com outros textos, né, como sobre o fim, de que haveria apostasia, filho contra pais, pais contra filhos, né? O texto também fala sobre isso. Então, assim, há uma certa desesperança quando a gente olha para o mundo. E é uma frase recorrente no meio, né, de irmãos, assim, eu não consigo imaginar como é que as pessoas conseguem ter uma vida normal sem ter esperança em Cristo, porque elas olham para o sistema, olham para o mundo como ele está e falam, como é que isso pode melhorar? E a gente sabe até que ele vai melhorar por um curto período de tempo, por causa de uma falsa paz, de um falso tempo de prosperidade.
mas logo em seguida, né, a própria pessoa que criou a paz, ele mesmo vai trair a sua própria palavra, porque ele quer glória para si mesmo, e o objetivo dele é destruição. Então, assim, não há esperança quando você olha para o mundo, e há até um certo cansaço, um desespero, falando assim: "Nossa, eu não aguento mais como tudo está". Muitas pessoas têm bons empregos, boas casas, bons carros, uma boa vida, e pode até ignorar isso por um tempo, mas em um segundo tudo isso pode ser tirado. E até essas pessoas que tinham coisas boas perdem tudo e ficam desesperadas porque elas olham para a situação do mundo. Falo isso para quem vive de forma egoísta, em que não se importa com o outro, que não se coloca no lugar do outro, é claro, mas você vê essa degradação generalizada de todos os níveis e esferas da sociedade. É difícil você dizer, olhar para algo na sociedade, seja uma empresa, seja um negócio, seja uma igreja, e falar assim: nesse nível aqui, nisso aqui, não existe corrupção alguma. Isso aqui funciona como foi feito para funcionar. Eu não consigo descrever para você, falar assim: olha, nisso aqui não existe corrupção. Nessa esfera aqui não existe corrupção. Eu vejo corrupção em tudo. Não que tudo e todos sejam corruptos, estejam no estado degradado totalmente. Claro que não. Como a gente leu, o azeite ele permanece. Mas não existe esfera, por exemplo. Não existe quando você pensa na palavra igreja. Você não consegue, né, pensar em igreja sem ter a palavra corrupção no meio, porque a gente sabe da corrupção política, banco, financeiro, economia, eh, país. Existe corrupção em tudo. E é desse estado de degradação que esses gafanhotos falam assim: não existe mais alegria, não existe mais esperança no povo. Mas aí vem o capítulo 2 de Joel. E é aqui que a coisa fica maravilhosa, né? Claro que todos vocês, né, a maior parte conhece o final do capítulo. Existe uma promessa muito específica ali que Pedro cita em Atos 2, mas essa é uma promessa para os nossos dias. E quando a gente olha para essa promessa, né, de que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, a gente pensa, ok, glória a Deus, a gente vai ter um último avivamento, isso vai ser legal, isso vai ser muito bom, mas eu falo por mim, muitas vezes que eu ouvi esse texto, eu tinha isso de uma forma, de certa forma, isolada, sabe? Como se algo fosse acontecer assim, e eu não sei explicar, irmãos, mas é como se fosse algo assim, muito raso. Eu tinha um entendimento muito raso sobre isso. É isso que eu quero, né, trazer para vocês. Que vai ser algo realmente extraordinário da parte do Senhor, você está derramando seu espírito, os jovens terão sonhos, os velhos terão visões, ou ao contrário, agora não lembro onde vai ler aqui. Mas o que eu quero dizer é que eu não tinha a completa dimensão daquilo que está escrito nesse capítulo de Joel, que é uma realidade para a igreja dos últimos tempos, para a nossa realidade, extraordinária. E é isso que eu quero trazer, é uma esperança gloriosa. Olha o que diz, ó, Joel, capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, né? O dia da sua volta, o dia do seu governo eterno, perpétuo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens densas, dia de nuvens e densas trevas. Aí vem a parte B. E foi aqui que o Senhor abriu meus olhos, porque eu não tinha esse entendimento. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso como nunca houve igual. Eu nunca entendi isso aqui. Porque está falando do dia do Senhor, que é terrível, que é densas trevas e escuridão, mas aí fala que como a luz do amanhecer sobre os montes, ou seja, quando o sol nasce, quando assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve. Isso aqui eu, não, eu passava por isso aqui, como aqueles textos que a gente lê sem entender nada, mas o Espírito Santo me trouxe esse texto como um povo grande, como a luz do amanhecer sobre os montes. Eu vi até em outras versões, né? Que é uma luz, como quando a luz do sol surge, né? Sobre de trás dos montes, assim.
vem um povo. E olha o que fala sobre esse povo, olha que interessante. Como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele. Ou seja, só pode ser antes da vinda do Senhor, porque se não vai haver, nunca houve atrás e nunca vai haver depois, dessa profecia que em Joel, quando se cumpriu parcialmente, ainda houveram, né? Ainda há povos que vieram depois. E não aconteceu esse povo tão grande. Então algo sobrenatural está para acontecer. Fique ligado. Nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. Ou seja, nunca mais vai haver um povo como esse daqui. À frente dele vai fogo devorador. Atrás dele chamas destruidoras. Isso está falando de poder, mas não de qualquer poder, porque um povo por si mesmo não tem chamas destruidoras e cadê? Perdão, gente, cadê? Fogo devorador e chamas destruidoras. E aí continua: diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden. Gente, isso aqui é muito estranho, porque que povo é esse? Nossa, né, que a frente dele é o jardim do Éden, mas atrás dele a terra fica devastada como o deserto. Nada lhe escapa. Ou seja, é um exército muito poderoso que vem para destruir. Mas não só para destruir, ele vem como esperança. Porque quando você está lendo esse texto aqui, né, fala assim, como a luz do amanhecer sobre os montes, se fosse algo ruim, e eu sempre entendi esse exército aqui como um exército inimigo que vinha para destruir o povo, estava em rebeldia, que depois o Senhor vinha restaurar a glória, porque quando você lê, né, a história do povo hebreu é cíclico, né? O povo se afasta do Senhor, aí o Senhor promete castigo, e aí eles não se arrependem, o Senhor castiga, e depois eles clamam por misericórdia e o Senhor salva. E isso acontece repetidamente. E eu pensei que isso aqui fosse a mesma coisa. Você lê rapidamente e é isso. Mas o Senhor está fazendo algo diferente aqui. O Senhor está fazendo algo diferente aqui. Ele diz que a frente desse povo é como o jardim do Éden. Como é que era o jardim do Éden? Perfeito. Então, à frente desse povo há o Jardim do Éden, um lugar perfeito, onde a presença de Deus habita, mas atrás, o passado desse povo é a destruição. Olha que interessante. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm, com um estrondo semelhante ao carro de guerra. Eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos se empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não detêm no seu caminho, ou seja, mesmo diante da morte, eles não retrocedem e seguem seu caminho. Irmãos, isso é glorioso. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pela parede das casas, entram pela janela como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Ou seja, é um povo, é um exército que ele está descrevendo de um tempo muito específico. Que exército é esse? Que tempo é esse? Quando o sol deixa de brilhar e as estrelas, quando o sol se escurece, o sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Ou seja, aqui, ó. O Senhor levanta sua voz diante do seu exército. O Senhor disse: levantem-se, que eu estou formando um novo exército. Porque o seu arraial é enorme e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Irmãos, eu não sei se, né, eu consegui me fazer claro. Quando eu li, eu fiquei muito emocionado com esse texto, de entender que esse exército se trata de nós.
Muitos irmãos pensam em quando tiverem oportunidade, tiveram condições, que a gente vai se esconder no meio do mato, vai fazer uma casinha ali, um bunker, se esconder, guardar tudo, mantimento. Mas o Senhor está dizendo que não, que é um exército. Porque o Senhor não faz um exército para se esconder, e eu já falei isso aqui várias vezes, mesmo sem ter esse entendimento que eu estou tendo agora, e que eu estou compartilhando com vocês. O Senhor dará ao seu povo condições de batalha, não de se esconder, nem de se vergonhar, nem de se acanhar, de ficar por aí espalhado, cada um no seu povo. Olha, eu tô aqui com medo. Olha, o anticristo está aí com medo do anticristo. O que que ele pode? Ele vai vir me perseguir, ele vai me matar. Não. O Senhor está trazendo um povo com ousadia, com intrepidez, com coragem. A gente vai invadir as casas, subir muralhas, invadir cidades. A gente vai entrar como ladrões. Ou seja, seremos indesejados, mas nós iremos e avançaremos, e mesmo diante da lança da morte, não recuaremos. É isso que o Senhor está dizendo. É isso que o Senhor espera do seu povo da última hora. É esse posicionamento que o Senhor espera de mim e de você. De alguém com coragem, não um medroso qualquer que se esconde no meio do mato. Sinto muito desapontar se você tinha essa percepção. Talvez, por um breve momento, a gente possa até viver assim, mas eu acredito que não demorará. Então, esse posicionamento de guerreiros, é isso, por isso que o Senhor disse: levantem-se, depende de nós, de um posicionamento nosso, de uma reação nossa ao chamado do Senhor. Porque a gente tem escolha, a gente pode se amedrontar e falar: não, não quero, não é para mim, pode me levar. Mas o Senhor está dizendo que existe uma glória, um povo, um exército glorioso. Essa é a palavra que ele usa. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme e quem executa suas ordens é poderoso. Irmãos, que glória, glória. Teremos autoridade de realizar prodígios, sinais, maravilhas como nunca ninguém jamais viu. Irmãos, eu sempre falei isso, acho que porque eu ouvi de alguém que nos últimos tempos a gente veria esses sinais, prodígios, maravilhas, mas eu não tinha dimensão de que seríamos nós, eu, você. E esse mais um ponto que eu quero tratar aqui, que o Senhor tem falado comigo, é que muitos de nós, né, às vezes até eu mesmo, né, acabo pensando assim, a gente vê a nossa vida de forma muito individual. A gente pensa no transfer de riqueza como algo que eu vou receber e eu vou viver minha vida. Mas o Senhor me deu o entendimento de que nós estamos no meio de um deserto. No meio do deserto. O Senhor deu a promessa, a terra prometida, nos tirou do Egito, de uma terra de servidão, nos deu entendimento sobre a liberdade, abriu a nossa mente e nós estamos caminhando com o Senhor no meio do deserto. E o nosso posicionamento no meio do deserto precisa ser muito específico à medida que a gente já sabe que os nossos antepassados cometeram um erro e não entraram na terra prometida. Moisés viu e não entrou. Espias foram enviados, reclamaram da terra e não entraram. Como está sendo o nosso posicionamento enquanto nós estamos no deserto? Acaso o Senhor nos abandonou? Acaso Ele não tem suprido todas as nossas necessidades? Não tem enviado um maná? Será que não estamos construindo uma imagem errada do nosso Deus? Talvez ele seja um bezerro de ouro. É esse o Deus que nos tirou do Egito? Um bezerro de ouro. Acaso reclamamos das águas que são amargas? Ou da fome? Oh, mas só que não há carne para comer? Aonde está o nosso coração? Deixa eu continuar, porque tem mais coisas que eu preciso compartilhar com vocês, mas o Senhor tem trazido essa exortação. O nosso comportamento não é individual, não sou eu, Vinícius, o José, o, né, e todos os outros, e a Maria, mas nós somos um povo que o Senhor
tem chamado para essa última hora. O Senhor nos vê como um povo, e o nosso comportamento deve ser de um povo e não de pessoas isoladas. E nós precisamos aprender a nos comportar no deserto, de forma a honrá-lo durante o deserto, para que a gente possa entrar e receber a terra prometida. E aí, depois que o Senhor explica, né, sobre esse exército, ele fala assim: ó, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. É, eu anotei aqui que esses aqui são os critérios para fazer parte desse exército. Convertam-se a mim de todo o coração. Ah, mas eu já sou crente. Tá. Com jejuns, choros e com pranto, ou seja, arrependimento total. A gente precisa se arrepender diariamente daquilo que somos infiéis, somos injustos, somos incapazes, totalmente necessitados dele. E o nosso entendimento, a nossa vida prática precisa revelar isso, essa dependência total do Senhor. Rasguem o seu coração e não suas roupas. Gente, isso aqui é Antigo Testamento. O profeta dizendo para rasgar o coração diante do Senhor e não as roupas, sem hipocrisia, sem religiosidade. É isso que o Senhor tem espera de um povo que ele quer transformar num grande e poderoso exército, o último exército. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Ó, ele mesmo entrega a capacidade, a possibilidade da gente levar ofertas para ele. Ou seja, qual é o objetivo nosso quando recebemos alguma coisa do Senhor? Seja, né, uma bênção do Senhor, de adorá-lo. Esse é o objetivo, para que a gente leve isso em oferta ao Senhor. E note que está no plural. Não é que você possa trazer uma oferta, é possam, é um povo. O Senhor está lidando com um povo. Nós somos o povo de Deus. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam de peito. Gente, aí tem gente que quer viver isolado. Não é possível viver igreja sozinho. Eu não sou igreja sozinho. Irmãos, eu bato nessa tecla porque por muitos anos eu vivi assim. Eu sempre fui o que questionava, eu sempre fui o que brigava. E existem erros, existem muitos erros. E o Senhor mesmo diz que ele julgaria esse povo que vive de falso evangelho, criando falsas doutrinas. O Senhor julga. Mas não é nisso que devem estar nossos olhos, deve estar nos irmãos que, mesmo lá dentro, estão perdidos e precisam de irmãos maduros, sinceros, honestos, que busquem o Senhor, que o chamem para orar, para ler a palavra, para ter comunhão, para ter mesa. É importante, irmãos, é importante. Então, por isso que está aqui, ó, santifiquem, congreguem, reúnam. São as três ordens que ele dá. Que o novo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, ou seja, a gente precisa se despir das coisas que nos trazem prazer e que são lícitas. A noiva tem prazer no noivo, e o noivo na noiva, no seu quarto, na sua intimidade, mas até dos nossos prazeres que são lícitos, a gente precisa abrir mão, porque é um tempo de arrependimento. A gente precisa se arrepender. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar, ou seja, em todo o arraial. E orem. E aí ele dá uma oração específica que nós devemos fazer nesse tempo. Poupa o teu povo, ó Senhor, o povo que geme, o povo perseguido, aqueles que têm necessidades, órfãos, viúvas, necessitados, doentes, encarcerados.
Poupa o teu povo ao Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? E aqui entra a terceira parte do versículo, né, do capítulo 2 de Joel, onde o Senhor ouve e responde essa oração. Mas nós precisamos estar nessa posição de arrependimento, de um espírito contrito, entregue ao Senhor, dependente dele, em santificação, sem religiosidade. E aí vem no verso 18. Né? Eu acho umas palavras aqui que são muito interessantes, né? Eu gosto muito. Então, o Senhor. Esse então é muito importante, porque o Senhor faz uma promessa, ó. Eu vejo um povo, é um exército como nunca houve, mas para fazer parte tem que se humilhar, tem que se santificar. Então, o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor respondeu ao seu povo: Eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Essa é a promessa do Senhor: cereal, vinho e azeite, ou seja, alimento, alegria e unção. Alimento, até para o natural também, alegria para o natural, momentos de alegria, possibilidade de alegria, e o azeite, unção. Entende? Se alguém me perguntar, Vini, o que é a transferência de riqueza? É a gente ter cereal, sustento, mantimento, vinho, alegria e a glória do Senhor. A unção, poder, o divino, sobrenatural, a glória. Essa é a transferência de riqueza. Não é só o cereal, não é só o vinho, não é só o azeite. Entendem? Isso é transferência de riqueza. Então não esperem somente o cereal, não esperem somente o vinho, não esperem somente o azeite. O Senhor, ele é maior que tudo. Não limitem o Senhor no seu agir. E ele continua: Nunca mais farei de vocês, ou seja, esse exército, esse povo, motivo de zombaria entre as nações. Mas, e aqui é muito interessante, mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e lançarei para uma terra seca e deserta. Esse invasor, esse inimigo que vem do norte, é sempre o inimigo do povo de Deus. No nosso caso hoje, ele não é uma nação específica, ele não é a Rússia ou países que vivem no hemisfério norte. Não, aqui falando de um sistema, de um governo. E esse aqui, provavelmente, ele está falando do governo mundial. Para a nossa geração atual, para como nós trazemos essas profecias para o nosso dia. E a gente tem total liberdade para interpretar isso aqui para os nossos dias, porque a gente sabe que que a profecia, a partir do verso 28, não se concretizou, então ela ainda vai. E se somos do fim, então ela é para nós. Amém? Então receba, porque tudo isso aqui faz parte daquilo que nós vamos viver como povo de Deus. Lançarei sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra. Alegrem-se e exulte, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos. É, esses dias, né, eu não sei se foi ontem ou anteontem, enquanto eu orava, eu via um deserto seco e o Senhor abriu um rio numa parte do deserto, no meio. E desse rio se desenrolava como um tapete a vegetação, árvores, grama, arbustos, frutas. E era assim, automático, como um tapete desenrolando, sabe? E foi assim, uma visão extraordinária. E o Senhor me deu todo esse entendimento de que o Senhor fará o deserto, o nosso deserto florescer. Não o meu deserto, mas o deserto do seu povo. Vai florescer. O Senhor já deu essas visões, já deu essa palavra ontem, e a gente só vê isso como confirmação, né? E no dia seguinte, no outro dia, no final da oração, eu via árvores crescendo,
e o céu aberto. Eu nem, eu costumo gravar vídeos sobre as coisas que eu tive, mas como a gente estava em dias assim muito corridos, né? Muito, a gente terminou de ler, eu não tinha tido, né, uma visão até então, mas quando a gente foi terminar a oração, o Senhor traz essas bênçãos, e eu vi árvores crescendo, frutificando, né, e os céus abertos, isso é muito, assim, né, a luz do sol batendo sobre as árvores. E aqui é uma palavra, ó, as figueiras e as videiras, ó, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e azeite, cereal, vinho e azeite, trigo, vinho e azeite. Note que é sempre repete essas mesmas substâncias, né? Mesmos itens, cereal, vinho e azeite. Essa é a transferência de riqueza. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, migrador, devorador, destruidor e o cortador. O meu, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Irmãos, que glória! Por causa desse texto aqui, do meu grande exército que enviei contra vocês, eu achava que o exército do capítulo 2 se tratava de um exército mau. Mas aqui não, ele está falando desse exército que veio no capítulo 1. Mas que o Senhor fará desse exército, né, do capítulo 2, até porque fala, né, eh, sobre diante deles, né, eles vêm como uma esperança que é a luz do amanhecer sobre os montes, e fala que diante desse povo está o Éden. Então, sobre um exército mau não estaria o Éden à frente. Então, isso é maravilhoso, como a gente, né, lê e o Senhor vai trazendo essa informação, trazendo essa revelação para a gente. E o Senhor diz que a gente terá comida em abundância, a gente vai ficar satisfeitos. Isso é glorioso, irmãos. Glória a Deus, né, que o Senhor vai fazer isso. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro. E nunca mais, então se repete, nunca mais o meu povo será envergonhado. Isso é muito interessante. Aí sim, vem o verso 28, que é a promessa que, né, que a gente mais está acostumado a ouvir, que a gente ouve com mais recorrência. E acontecerá depois disso. E acontecerá depois disso. Ou seja, o Senhor promete um exército, fala que vem um exército glorioso, fala que nós precisamos nos santificar e orar e clamar. E o Senhor ouve essa oração e vem em nosso favor, trazendo cereal, vinho e azeite. E aí ele conclui essa operação, essa obra. E acontecerá depois disso, ou seja, depois que eu derramar o cereal, o vinho e o azeite, eu vou terminar de derramar o azeite. Por isso que o azeite está na terceira via, na terceira posição. Porque é a conclusão gloriosa de toda a obra do Senhor. E acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, toda a carne, em algumas versões. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os velhos sonharão, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios na terra e no céu: sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então note, irmãos, que essa profecia, como ela é gloriosa e como ela é o fechar de uma promessa. Ou seja, é essa última manifestação que nos permitirá nos tornarmos esse exército glorioso, que não teme. Assim como os discípulos estavam
com medo, escondidos, antes da descida do Espírito Santo, com medo de serem perseguidos, mortos, porque, né, porque eram seguidores de Cristo. Então eles ficaram todos ali, acanhados, com medo. Mas aí o Espírito Santo desce, cumpre parcialmente essa promessa, eles são cheios do Espírito, começam a pregar, e no mesmo dia se convertem 3.000 pessoas, 3.000 almas. E no dia seguinte, mais, e a igreja vive uma prosperidade gloriosa, como uma igreja gloriosa. E é exatamente, se você quer entender o que é transferência de riqueza, você precisa ir para o capítulo 2 de Atos e ver o que que acontece ali, onde tudo era comum entre todos eles. E não faltava nada para ninguém. A gente não tem dimensão daquilo que nós fomos ver. Aquilo era um pequeno manifestar, posso dizer assim. Mas os nossos dias, o Senhor levantará um exército que farão as nações tremerem. A igreja será temida, temida, porque operará sinais, maravilhas, fará fogo descer do céu. Terão profetas e homens de Deus, farão pessoas ressuscitarem. E por causa desses prodígios, por causa desses sinais, por causa dessa glória, dessa unção que o Senhor está derramando, todos que clamarem ao Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como o final do capítulo 2 está dizendo. Que jovens terão visões, né? Os novos terão visões e os velhos sonharão. O Senhor fará algo extraordinário nos nossos dias. Ah, Vini, é esse mês, é em 2026? Não sei, não faço ideia. Mas sei que é para nossa geração. Sei que é para mim, sei que é para você que está ouvindo esse vídeo. Então, irmãos, que realidade gloriosa. Essa é a transferência de riqueza. E aí, se você for para o capítulo 3, para você ter certeza de que a gente está falando sobre o fim dos tempos, o Senhor fala que o juízo de Deus sobre as nações inimigas. E a última parte do último versículo, né, do capítulo 3, no verso 21, diz assim, ó, e eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, ou seja, falando dos santos que são mortos, né? E o final, e o Senhor habitará em Sião. Esse aqui é o fim do fim. Ou seja, na verdade, para nós, o início de tudo, né, de novos céus e nova terra, a vida com Cristo. Então, esse livro de Joel, ele é extremamente escatológico. Ele teve o seu cumprimento parcial durante a história, mas ele é em especial para os nossos dias, onde nós veremos esse derramar do Espírito sobre toda a carne, essa abundância de cereal, de azeite, de vinho e azeite. Nós veremos isso no nosso dia. E aí, orando sobre, né, sobre isso, antes de ontem, o Senhor me deu uma palavra, ou foi ontem, já não me lembro, foi meu filho que abriu, foi em Jeremias 13. Deixa eu ver se. Isso, Jeremias 13. E essa é uma palavra muito interessante para os nossos dias. Como eu disse, o Senhor está tratando a gente como um povo que está atravessando o deserto em busca, em direção à Terra Prometida. A Terra Prometida, ela tem é, bênçãos materiais em abundância, cachos de uvas que 2 homens precisavam carregar, leite, mel, tâmaras, abrigo, segurança no Senhor. A Terra Prometida tem tudo isso. Mas eu pergunto, aonde que estão nossos olhos? Será que são nas bênçãos? Será que é no cacho de uva gigante? Será que é no vinho? Será que é só no vinho, só no cereal? Só na alegria dos nossos dias, nas coisas que são efêmeras, passageiras? E aí, né, com esse sentimento, até porque eu vim orando ao Senhor sobre eh, essa questão das datas, né, que tem intrigado muitos irmãos. Por que que o Senhor dá datas? Por que que o Senhor fala? Ou por que que fulano disse a data tal e nada aconteceu? Eu tenho colocado isso diante do Senhor e o Senhor tem trazido um entendimento e um amadurecimento. E é esse amadurecimento que o Senhor espera de nós. Eu mesmo falo, né, aqui nesse canal eu falei sobre 2 datas, não sobre transferência de riqueza, mas eu disse que algo aconteceria.
E no dia 12 de junho de 2025, no dia 13 de junho de 2025, quando o Senhor me deu essa data, eu orei sobre ela, coloquei aqui no canal também. Foi o dia que Israel atacou o Irã. No dia 8 de dezembro, por uma data que o Senhor me deu, teve um grande terremoto no Japão. E eu tenho certeza, eu não fiz esse apanhado, mas tenho certeza que se do dia 8 ao dia 12 houveram mais eventos. E recentemente eu ouvi um irmão, né, o irmão Jason Rosa, do canal Casando Verbo, ele soltou uma frase ali que me intrigou muito. Eu gostaria de entender mais o que ele disse, mas ele disse que toda vez que ocorre eventos assim, né, grandes como terremotos, vulcões, muda alguma coisa, como se desse um start para alguma coisa acontecer ou para um cenário se desenvolver. Eu não sei porque eu não, né, não tenho a comunidade dele, mas ele falou que, né, que trata disso na comunidade fechada. Então eu falei assim, eu fui orando ao Senhor ao longo desses dias sobre essas coisas. Eu falei, Senhor, então por que dessas datas? Por que que essas datas? E o Senhor falou me assim, são datas de acontecimentos que são importantes. Eu quero que meu povo ore acerca dessas datas. Eu quero que meu povo me busque acerca dessas datas. E não fique esperando milagres específicos nesses dias. São processos, são eventos que precisam ocorrer para que as coisas progridam, para as coisas de fato aconteçam. Aquilo que a gente está esperando. Seja A, seja B, seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande. Mas existem coisas que precisam acontecer, existem eventos sobre os quais nós precisamos nos posicionar em oração para que o Senhor possa agir. Entende? Então, eu, graças a Deus, não tive nenhum irmão até, né, julgando, criticando, nada do tipo. Graças a Deus, o Senhor é bom. Mas vi alguns irmãos que foram ofendidos, eu fiquei extremamente chateado com isso. E eu falei, Senhor, tem misericórdia do irmão, porque a gente vê sinceridade no irmão, mas a palavra diz que o espírito do profeta é sujeito do profeta. Então, às vezes, nós precisamos amadurecer até mesmo como nós vemos, ouvimos, vemos, entendemos algumas coisas. E vim buscando essa maturidade diante do Senhor, esse entendimento diante do Senhor. E eu falei assim, eu quero que, quando eu mostro uma data, quando eu mostro um número, eu quero que vocês orem, eu quero que vocês me busquem. E não fiquem esperando coisas efêmeras, passageiras, somente. E aí, orando sobre isso, o Senhor me deu essa palavra aqui em Jeremias 13, esse entendimento. Irmãos, falo isso em amor, tá? Com todos os irmãos, porque tudo isso serve para mim também. Também sou um irmão e preciso aprender diariamente com o Senhor, com o Espírito. Preciso ser guiado pelo Espírito para abrir os nossos entendimentos. Assim como ele abriu esse entendimento de que nós fazemos parte desse último exército, desses últimos trabalhadores, um povo que o Senhor levantará com glória, com a glória dele, manifestado o poder dele através da sua igreja. Por isso que o Senhor diz congreguem, porque não existe um soldado sozinho não consegue fazer nada, mas um grande, numeroso exército, aí pode fazer muito, irmãos. E o Senhor está preparando esse exército glorioso para essa última hora. E eu e você, nós fazemos parte desse último exército. Mas nós precisamos ter um cuidado durante esse processo de deserto. Mais um cuidado que o Senhor tem dito. Eu vou ler com vocês Jeremias, capítulo 13, apenas a primeira parte aqui. Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não molhe antes disso. Ou seja, não lava o linho, o cinto, né? Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta da sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui, escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer o orgulho
de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para servir e adorar, será tal como este sim, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel. Na outra versão que eu li, assim, eu fiz Israel para se apegar a mim, eu fiz o homem para se apegar a mim. De Judá diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. O Senhor fez o homem para que nós fôssemos seu povo, carregássemos seu nome, carregássemos o seu louvor e a sua glória. Esse é o objetivo do homem. Mas eles não quiseram ouvir. Nós não queremos ouvir. E para aqueles que não querem ouvir, olha que interessante. Para nós que somos orgulhosos demais para poder nos submeter à vontade do Senhor, mesmo quando ela não nos é favorável, olha o que o Senhor diz. Diga-lhes também esta palavra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: toda jarra, toda jarra deve ficar cheia de vinho. Na outra versão que eu li na NVT diz: e eu encherei de vinho todas as suas jarras. Então eles dirão a você: não sabemos nós muito bem que toda jarra é para ficar cheia de vinho? Ou seja, o Senhor abençoa com vinho, mas nós só olhamos para o vinho, só para aquilo que nos agrada, só para nos satisfazer. O Senhor, não, então isso não é uma palavra ruim. Se o Senhor está dando vinho, tudo seja cheio de vinho. Mas você responderá assim: assim diz o Senhor: eis que eu vou encher de embriaguez todos os seus moradores, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como filhos. Vê se isso não é escatológico, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles. Nada me impedirá de destruí-los. É só no vinho que você pensa? É só no cereal? É só no material? É só no dinheiro? É só na bênção? É só na criptomoeda? É só nisso que a gente pensa? Pois bem, eu vos fartarei, vos embriagarei, e essa será a sua destruição. Eu os fiz para ser a minha glória, para ser o meu povo, mas vocês só se importam com aqui e agora. Pois bem, o seu orgulho te destruirá, a sua ganância te destruirá. Essa é uma palavra muito dura, irmãos, não é? E elas servem para todos, profetas, youtubers, para todos. Para quem só usa disso para ganhar dinheiro, para quem só pensa nessa parte, o Senhor fala de um grande exército glorioso que fará toda a sua vontade, que executa a obra do Senhor. Não apenas mordomos estão para servir, não apenas, mas uma glória em carregar a presença do Senhor, em manifestar a presença do Senhor. Esse é o desejo de Deus, que nós nos apeguemos a Ele como um cinto se apega à cintura, para que sejamos úteis, não como um cinto apodrecido que não serve para nada. Prisionados na nossa própria embriaguez, na nossa própria insaciedade, queremos mais, 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 mais de nós mesmos, satisfazer o nosso ego, nossa vontade, orgulhosos, presunçosos, arrogantes, miseráveis. É o que somos, miseráveis. Mas graças ao Senhor, Ele é tardio. Em outras versões diz que Ele é lento
para se irar. Isso é muito interessante. Lento para se irar. E cheio de misericórdias. Então, irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo de nos arrepender e de orarmos. Senhor, poupa o teu povo. Que não sejamos mais motivos de escárnio, de zombaria, mas que os nossos corações sejam cheios da tua graça. Que o seu povo seja a esperança de um mundo cansado, como raios de sol no amanhecer sobre os montes, sejam o teu povo. Que a terra pare de gemer ao nos ver. Que sejamos respostas de orações, até mesmo de quem não te conhece, Senhor. Respostas dos anseios, dos corações cansados, endurecidos, sobrecarregados. Um povo que marcha sem olhar para trás, porque para trás ficou destruição, mas à nossa frente há um jardim, o jardim da presença gloriosa de Deus. Um povo, um exército que carrega a glória do Senhor, que não teme, que não se esconde, que não se acovarda, mas que luta ferozmente, passo a passo, e que nunca recua, mas cumpre o propósito pelo qual foi chamado. Eu oro, irmãos, para que eu possa fazer parte desse exército, para que você possa fazer parte desse exército. Essa é a transferência de riqueza, fazer parte desse exército glorioso dos últimos tempos. Receber o trigo, receber o cereal, sim, receber o vinho, sim, faz parte. Glória a Deus, porque há tanto cereal quanto vinho, mas também o azeite, a unção do bendito Espírito Santo, que escolheu fazer morada em um ser tão insignificante como eu, como você. Decidiu habitar em nós, decidiu trazer a glória de Deus para habitar em nós. O Espírito da sua santidade habitando em mim, em você, nos tornando um único povo, um único exército glorioso. Essa é a minha realidade, irmãos. Essa é a realidade do fim dos tempos. Esse é o objetivo desse canal. Fazer você perceber que a palavra Apocalipse não deve lhe causar medo ou ansiedade ou insegurança, mas lhe trazer intrepidez, coragem. É hora de lutar. É hora de revelar o Cristo em mim, em você, em nós, como um povo santo, como uma nação santa, um povo como sacerdotes que ministram louvores. As praças se encherão de louvores, irmãos. Nós cantaremos no meio das praças, transbordaremos a unção do Senhor. Mortos serão ressuscitados, doentes serão curados, milagres gloriosos acontecerão no meio do povo de Deus. Toda a abundância do Senhor jorrará do nosso meio, e através de nós, e entre nós. E nós nos regozijaremos nele, na presença dele, porque ele é bom. Meu irmão, que o Senhor te abençoe. Espero que o Senhor tenha falado com você nesse vídeo, nesse momento. É, Durante a oração de hoje, o Senhor me deu uma visão que eu quero compartilhar com vocês. O Senhor, esses dias, tem compartilhado coisas muito pessoais, mas essa eu quero compartilhar com vocês. Ela é pessoal, tem um teor pessoal, mas também, como somos um povo, ela tem um teor profético para todos. O Senhor me mostrava uma igreja, uma construção mesmo, uma igreja como essas católicas romanas, né? Ela era fina, estreita e muito alta, e a sua porta estava aberta.
e atrás dela eu vi uma grande floresta, muitas árvores, todas verdinhas, todas maduras. E ao lado da igreja existia uma pequena cabaninha, bem pequena, para acomodar lenha, né, madeira. E o Senhor foi me dando entendimento de que nós somos essa igreja em um local fixo para receber um povo que vem até ali em busca de adorar o Senhor, de fazer seu sacrifício vivo, né, de se entregar como sacrifício, que existe uma provisão de madeira que o Senhor nos dará, mas a casa onde se mantém, né, a cabaninha onde estava a madeira é pequeno, ou seja, não é algo que você pode estocar muita madeira ali e não trabalhar mais. Nossa, já tenho madeira estocada, não preciso mais ter trabalho. Mas o Senhor mostrava que era um trabalho constante. E eu senti de compartilhar isso com vocês, ou seja, haverá o local para receber as pessoas. Entenda isso de forma espiritual, tá, irmãos? Porque nós, como eu disse, somos igreja, não é o templo, mas nós receberemos os irmãos, teremos a provisão para abençoar, para receber, para ajudar, mas será um trabalho constante. É, espero que os irmãos, né, coloquem isso em oração diante do Senhor, porque o Senhor possa trazer o entendimento para vocês sobre isso. Mas o Senhor nos chama para trabalhar. O Senhor nos chama para trabalhar. E é um trabalho constante, não há folga. Não há, está tudo pronto. O Senhor nos chama para o trabalho. Amém? É, e outra coisa, o Senhor também pediu para que eu orasse acerca do dia 9 desse mês. Não sei o que é, não faço ideia, não acredito que seja algo relacionado a finanças, mas o Senhor pediu para que eu ore sobre o dia 9, né? Eu vi o número 9 hoje nas orações e imagino que seja o dia 9. Não orei ao Senhor, não tive confirmação. Então estou orando pelo dia 9, embora não saiba do que se trata. E é sobre essa maturidade que o Senhor tem falado. Eu fiz um vídeo, né, mais longo que eu gostaria novamente, mas compartilhei aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias, com muito temor, com muito amor pelos irmãos, com muito zelo pelo trabalho que o Senhor me chamou para fazer. E espero que o Senhor abençoe todos vocês. Todos vocês. Então, né, como no título do vídeo que eu pensei, né, transferência já começou? Acredito que sim. E ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Porque ela não está falando de riquezas puramente materiais, mas de um transformar, de um caráter, de preparar um povo santo para fazer uma obra santa e gloriosa nesses últimos tempos. Uma obra que terminará no jardim do Éden, no jardim da presença de Deus, na Nova Jerusalém celestial, na volta e retorno e reino do nosso Senhor Jesus. É isso, irmão. É isso. Essa é a nossa vida agora. Temos que viver de acordo com essa palavra. Estamos no deserto agora, irmãos. Quero que você saiba e entenda isso. Então a gente precisa ler e ver os erros que as pessoas do deserto cometeram para a gente não cometer os mesmos erros. Para a gente aprender com os erros do passado e não cometer os mesmos erros para que a gente entre na terra prometida e não seja destruído como beberrões, como murmuradores, como reclamadores, como ingratos, como infiéis, como injustos. Tudo isso somos, mas temos o nosso Redentor, Cristo Jesus. Essa é a nossa confiança, não em nós mesmos, nem nos nossos atos, mas porque temos nele a esperança de salvação, de conclusão, certeza de chegar no jardim, no reino, é que nós precisamos nos santificar.
Essa é a nossa reação à ação graciosa de Deus. Santificação. É como precisamos nos comportar. Esse é o nosso comportamento diante do Senhor, dos homens, da igreja. É muito maior do que eu, você, do que nós. É muito maior, muito maior, muito maior. É algo extraordinário, glorioso, maravilhoso, magnífico. Algo que a gente realmente nunca viu, nem os nossos pais, nem os pais dos nossos pais, os nossos antepassados. Uma glória como nunca ninguém viu está reservada para os nossos dias. E não se trata apenas de dinheiro. Nunca se tratou. Eu oro para que o Senhor supra as minhas e as suas necessidades do hoje, do agora, mas oro para que Ele abra o nosso entendimento e nos prepare para essa obra maravilhosa, essa última seara, esse último avivamento. É um avivamento, irmão. Sem dúvida é um avivamento. Essa é a promessa do nosso Senhor em Joel 2, no livro de Joel. Amém? E muitos outros livros, né? Claro, ali aqui foi só um resumo de tudo aquilo que o Senhor fará. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe. Não deixe de comentar aqui o seu pensamento, aquilo que o Senhor falou com você através desse vídeo, de compartilhar com mais irmãos. É, quem sou eu, mas eu gostaria que toda a igreja tivesse entendimento sobre aquilo que nos aguarda. Não é sobre mim, sobre esse vídeo, mas sobre essa realidade gloriosa que o Senhor prometeu e está cumprindo nos nossos dias. Quantas vezes eu reclamei com o Senhor, Senhor, porque logo agora, no fim dos tempos, onde tudo vai ser catastrófico, e o Senhor, durante os anos, vem mudando a minha percepção, dizendo que essa é a nossa grande oportunidade de vivermos algo extraordinário que ninguém nunca viu. Que graça maravilhosa nós recebemos do Senhor, de estarmos aqui nos últimos tempos, de poder avançar, mesmo contra lanças. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe. Deixe seu like, em nome de Jesus, seu comentário, inscreva-se nesse canal, compartilhe com mais irmãos para que o Senhor possa abrir, continuar abrindo os nossos entendimentos e que juntos, como família, como um povo só, a gente possa crescer. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.